Bem-vindo ao Sindiconte São Paulo, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, onde oferecemos uma gama de serviços e benefícios para valorizar e facilitar o dia a dia dos profissionais da contabilidade. Fundado em 1919 por 11 jovens, o Sindiconte é um pilar de apoio e valorização para contadores. Explore o nosso clube de vantagens, onde você encontra benefícios que fazem a diferença no seu bolso, saúde e oportunidades de negócio. Conheça a Casa do Saber Contábil e aproveite vantagens em educação, saúde, hospedagem, serviços e muito mais. O Sindiconte oferece a você e sua família momentos especiais de lazer e descanso nas colônias de férias do Sesc em Bertioga e Praia Grande. Semanalmente, o Sindiconte proporciona 8 horas gratuitas de educação continuada, através de grupo de estudos, além de oferecer cursos e treinamentos com preços especiais para o seu dia a dia. O Sindiconte disponibiliza do posto da Junta Comercial de São Paulo e da Receita Federal do Brasil para agilizar processos e simplificar a rotina dos profissionais contábeis, oferecendo também condições especiais para a certificação digital. Oferecemos salas amplas, modernas e informatizadas, além de 2 auditórios com capacidade para mais de 150 pessoas. Com conforto e segurança, nossa localização é privilegiada, próxima às linhas vermelha, azul e amarela do metrô e ao Terminal Bandeira. Também oferecemos o curso Escritório Contábil Modelo, que é online, ao vivo e gravado, com mais de 207 horas de aula. Com uma história rica em lutas pela valorização dos contabilistas, o Sindicato de São Paulo defende seus interesses, garantindo reconhecimento e representatividade junto a entidades, órgãos públicos e sociedade. Nosso compromisso é fortalecer a classe contábil, promovendo seu desenvolvimento contínuo e a importância para a economia. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade que valoriza e apoia os profissionais da contabilidade. Sindiconte, comprometido com você. Você é o empresário da contabilidade e já está percebendo que você não consegue aumentar o faturamento da sua empresa e fazendo abertura, encerramento, DP e fiscal? Isso é realidade. Cada vez vai ser mais difícil, porque com a contabilidade digital, cada vez o honorário contábil vai ficar mais baixo, serviços mais automatizados. Mas eu tenho uma solução para você. O que você tem que fazer é se tornar um consultor contábil e financeiro. E agora vem um convite que eu vou fazer para você. No dia 31/10, eu vou ministrar um curso no Sindiconte, aqui em São Paulo, que o nome do curso é Capacitação de Consultor Contábil e Financeiro. Nesse curso eu vou mostrar para você mais de 100 oportunidades que você consegue prestar consultoria e que tem uma alta demanda nas empresas de médio e grande porte por essa qualificação técnica que a gente precisa ter. Então vem fazer esse curso que, além de eu mostrar para você essas mais de 100 oportunidades, eu vou te ensinar a prospectar esse cliente, que pode ser que você não tenha, e vou te ensinar também como você manter esse cliente, que existe necessidade recorrente. Então a gente vai quebrar esse paradigma que você, mesmo sendo um profissional sozinho ou no escritório muito pequenininho, o que vale é o que está aqui dentro, é o que você tem de conhecimento técnico. Não é o porte do seu escritório contábil, não é o carro que você chega lá no seu cliente. O que vale é isso aqui, ó. Contador só vende conhecimento. Então eu te espero dia 31/10 no sindicato. É um curso presencial, 9 pontos no programa de educação continuada, é das 9 às 19. E os primeiros 10 participantes vão ganhar de presente meu um livro de FRS, que já vai ser um pontapé inicial para um primeiro projeto seu que você consegue prestar. Então vem participar do treinamento, a gente toma café junto, a gente almoça junto e a gente vai falar muito de empreendedorismo. O convite está feito, agora falta você tomar uma iniciativa para melhorar aí a qualidade de prestação de serviço do seu escritório contábil. Te aguardo lá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meus amigos de São Paulo. Poxa, feliz demais que a gente vai fazer no dia 18 de novembro nosso workshop no Sindiconte São Paulo.
Estou passando aqui para te convidar para estar com a gente nesse workshop de inteligência artificial, prático, super focado nas necessidades dos profissionais da contabilidade. Te convido a levar o teu notebook, porque nós vamos aprender ali na hora, coisa que você vai usar no seu escritório, vai melhorar a sua rotina, vai reduzir erros. Vem com a gente, dia 18 de novembro, das 14 às 18 horas, no Sindiconte São Paulo. E não esqueça, os primeiros lotes têm preços promocionais. Corre lá e se inscreve, eu te aguardo. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui dando sequência ao nosso grupo de estudos, hoje de uma maneira totalmente diferente, né? A gente está aqui com o Zé Roberto, está começando a entrar aqui. Diniz, Boa noite, Zé. eu estou no trânsito ainda, tá? Não tem problema, não tem problema. A gente vai fazer aqui, eu vou fazer só um link aqui, tem uns agradecimentos para fazer, e vou fazer um direcionamento, né? Tá. Aqui o pessoal que eu já coloquei lá no chat do YouTube, né? E divulguei um aviso nos grupos de WhatsApp. Mas eu quero, antes de falar alguma coisa, esse nosso grupo é um oferecimento e tem os patrocinadores, que é a Escola Trevisan de Negócios, né? A BDO Brasil, a Sicredi, a Asplan e a IPC, Instituto Paulista de Contabilidade, né? E vocês que estão aí no YouTube, né? Nós vamos só dar a introdução, o início por aqui, né? Eu vou só compartilhar uma tela para onde nós vamos, né? Onde nós todos iremos. Vai ser feito em função, né? Que nós tivemos aí uma inviabilidade técnica de fazer o link e o stream pelo Zoom, né? Mas como já está no LinkedIn e também vai ser feito pelo Teams, então a gente conseguiu hoje, na parte da tarde, viabilizar um link para o pessoal que possa entrar, né? Já tá nos grupos, como eu disse, né? E o tema vai ser o mesmo que foi divulgado. Eu só vou passar aqui para vocês o que a gente vai falar de hoje, né? Deixa eu só será isso aqui. Nós vamos falar sobre a linguagem dos dados, a inteligência artificial, a IA, nas organizações, que é um oferecimento, é um webinar, né? É um oferecimento da ASPR, Auditoria, Consultoria, Contabilidade e Serviços Financeiros, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Aguardo vocês lá. Tanto vou admitir aqui algumas pessoas que estão entrando, né? E a gente vai se desfazer aqui e vamos para lá, né? Ah, uma outra coisa, quem conseguir dentro do formulário, né? A gente, a gente, a gente, inclusive hoje praticamente acho que com o formulário, né, Lucas? Não sei se você pode falar. A gente vai disponibilizar o link, né, para que participe da certificação. Quem geralmente está aqui, a gente já vai dar a certificação como tivesse entrado, certo? Mas Maria José e as pessoas que naturalmente irão entrar, nós vamos desfazer isso aqui. Dentro do chat aí tem um link, né, do Teams, aonde a gente está se desfazendo aqui, né? E a gente vai para lá. Inclusive, conto com todos a participação no link do Teams, tá bom? A gente vai fazer a reunião lá, tanto eu e o Zé Roberto estamos indo para lá. Virtualmente estamos indo, né? Mas a gente está no nosso lugarzinho. Mas aproveite também, você que está nos assistindo pelo YouTube, dê um like. Nós vamos disponibilizar tudo isso que nós estamos falando aqui, gravado, e vai ser disponibilizado no site normalmente para ser assistido depois, tá bom? Com isso, a gente encerra aqui, Maria José, Zé Roberto, Lucas, muito obrigado. Estamos indo para lá. Até daqui a pouco.
Então, abrindo oficialmente, muito boa noite a todos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês neste evento, nesta live com o César Ripari da Click para o tema, então, linguagem de dados e a inteligência artificial nas organizações, tema mais do que quente e, portanto, a contribuição que a gente possa ter aqui, complementada pelas interações ao final, tenho certeza de que possa entregar contribuições úteis a cada um de nós aqui. Eu aproveito para cumprimentar e dar a palavra aqui por um minuto, pouco mais, ao Aparecido Diniz de Moraes, a quem eu me referi, Aparecido, há pouco, que tínhamos feito aí um trabalho de última hora, quanto a vocês estarem conosco pelo Sindiconte, entidade que a gente comentou aí de 100 anos de atividades, de relevantes serviços prestados à classe contábil, não só paulista, mas de todo o estado, de todo o Brasil. Boa noite, Aparecido. Boa noite a todos, boa noite a sua pessoa, Ari Silveira Bueno. Também cumprimento as mulheres na pessoa da Suzana Fernandes. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente tentou viabilizar uma forma inédita, mas infelizmente não foi possível em função do jeito que a gente tentou fazer, mas como nós temos o nosso grupo de tecnologia e inovação dentro do sindicato, e eu quero fazer aqui também, deixar registrado, isso só foi possível em função do nosso diretor Nobuya, né, que naturalmente despertou a mim e nos demais colegas um interesse. Aí houve essa necessidade dessa junção, né? E eu procurei o seu Ari de todas as formas, isso na segunda-feira já, começando já tentando viabilizar o mais rápido possível. Fizemos um teste hoje, mas infelizmente a microfonia nos atrapalhou, então nós fizemos uma chamada lá no grupo e direcionamos, inclusive agradeço a Suzana e o Ari por disponibilizar o link para que possamos viabilizar que as pessoas que nos assistem, inclusive as pessoas que estão lá no YouTube, deixei também um link lá, um aviso no YouTube, para que ele possa ser direcionado para cá. Desde já, logo aqui que eu sou César Ripari, possa trazer-nos as melhores informações, porque vivemos um mundo e um momento de disrupção total, né? E também pela iniciativa da SPR em democratizar o conhecimento. Então, eu parabenizo mais uma vez o Ari nesse sentido, o senhor Ari, desculpe a aproximação, aqui nós somos colegas. Obrigado. Somos contemporâneos aí, então... Verdade. E o nervosismo um pouquinho, e inclusive a forma de a gente estar fazendo esse novo modelo, né? Certamente nos próximos ali teremos a satisfação e essa vontade de trazer o conhecimento para a nossa classe, contabilistas, contadores, etc., de forma profícua e duradoura. Espero que logo, logo a gente consiga achar um meio para que a gente possa viabilizar nas duas plataformas. Eu só tenho a agradecer pela receptividade. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E que tenhamos uma enxurrada de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, é uma noite memorável. Muito obrigado a todos. Obrigado pela franquia do microfone, Ari. Muito obrigado. Muito obrigado, Aparecido. Certamente faremos mais coisas juntos, comentamos isso já. Quero agradecer também a participação aqui dos sócios da SPR, que está aqui conosco, o Paulo Magri, a Vilma Pereira. Agradecer também as empresas apoiadoras, né? A comunidade ABC Vale, que está conosco, também a empresa CSTI, do Antônio Carlos e da Ana Paula Zanetti, também
o Instituto Brasil Digital e a Arpoí, a empresa da área financeira, que também apoiam este encontro. Então, César, sem mais delongas, passo a palavra a você para o seu tempo de apresentação, inicialmente sem interrupção, e depois, ao final, certamente teremos aí algumas interações muito importantes. Muito obrigado. Com você, César. Obrigado, Ari, obrigado, senhor Aparecido, aí pelas palavras. Obrigado a todo mundo aí que tá presente nesse horário, né? É horário da noite aí, que o pessoal chega em casa, tudo. Mas a gente vai tentar fazer um papo aqui bastante dinâmico, trazer algumas informações aí que possam ser úteis. Desde já me coloco à disposição, Ari, e todos que estão aí nessa live, para um bate-papo posterior, para a gente falar um pouquinho da utilização dos dados na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho aqui, e aí eu vou deixar um pouco alguns assuntos aí para vocês pensarem a respeito. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí a gente já inicia. Ari, só me confirma, por favor, quando tiver com a minha tela cheia, e eu já inicio, porque eu não estou vendo você, eu vou estar vendo só a minha tela aqui. Já a tela aqui para nós. Então, perfeito. Então, me apresentar, meu nome é César Ripari, eu sou responsável pela área de arquitetura de soluções da Click aqui para a América Latina. Estou na Click já há mais ou menos quase 7 anos. Para quem não conhece a Click é uma empresa que já tem 30 anos, né? A gente trabalha, para quem conhece a Click de 30 anos atrás, vai conhecer a Click de soluções de BI, de análise de dados, mas na verdade a Click é muito mais do que isso. Hoje a gente é uma plataforma de gestão de dados, ponta a ponta, estamos no 3 quadrantes mágicos do Gartner, temos aí mais de 50 escritórios ao redor do mundo, enfim, temos aí uma infinidade de soluções, estamos à disposição de vocês. Introduções feitas, vamos ao que interessa, né? Bom, eu gosto de começar o papo com essa frase do Deming, que ele diz que sem dados a gente é apenas mais uma pessoa com uma opinião. E isso é a mais pura verdade no mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem uma quantidade de dados enorme, e se a gente pegar esse estudo do IDC, a gente vê uma previsão da quantidade de dados que o mundo vai gerar em 2025. Alguns estudos demonstram que a gente já atingiu esse número e que em 2027 a gente deve chegar a 221 zettabytes. Para quem não sabe o que é um zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. Então, vocês façam as contas aí. São dados que crescem ano a ano exponencialmente. E o grande problema que a gente vive no mundo hoje é como que a gente pode tirar desses dados aquelas informações que são importantes para as nossas organizações. Se a gente for olhar como a gente usa os dados hoje em dia, essa tirinha ela é bem interessante. A gente tem cada vez mais dashboards, painéis, coisas piscando e um monte de coisa. E aí a gente chega e fala assim, pô, mas de tudo isso aí que a gente está vendo, qual que é aquele ali que está quase zero? Bom, aquele lá é aquele que mostra como que a gente analisa e entende tudo isso. Ou seja, hoje em dia, de nada vale você ter a melhor tecnologia, ter o melhor produto, ter melhor de tudo, se você não tem condições de interpretar tudo que está ali, de entender tudo que está ali. E isso a gente mede através de uma maturidade analítica. E isso é importante a gente contextualizar aqui, porque é exatamente o caminho para a gente usar os dados da melhor forma. Ou seja, nessa maturidade analítica, a gente começa através de uma descrição, de uma capacidade descritiva, que a gente olha para o passado, vê uma foto do que aconteceu e fala, bom, o que aconteceu aqui, né? Então, esse é um modelo descritivo. Só que a gente vai subindo nessa escala de maturidade e o próximo passo é o que a gente chama de diagnóstico,
Quer dizer, além de saber o que aconteceu, mas quais são as causas? Por que aquilo aconteceu? Então, com base nos dados, muitas vezes eu consigo entender o porquê daquilo ter acontecido. A partir daí, a coisa começa a ficar mais interessante, porque eu passo para uma camada, para um estágio chamado preditivo. Ou seja, eu sei o que aconteceu, eu sei por que aconteceu, e eu quero usar os dados para prever o que pode acontecer. Eu posso usar esses dados para criar cenários do que vai acontecer. E a gente tem um último estágio aqui, que a gente chama de prescritivo, em que, além de saber, ou pelo menos eu conseguir identificar o que vai acontecer, eu posso tomar algumas ações para que algo aconteça ou não aconteça. O que eu posso fazer para melhorar as minhas vendas? O que eu posso fazer para que eu não perca aquele meu funcionário que é tão importante? Então, nessa escala de maturidade analítica, todo mundo quer estar nesse último estágio, que é o estágio da prescrição. Com as ferramentas que a gente tem hoje, que são as ferramentas básicas, que a gente chama de analytics, e os relatórios, planilhas, a gente consegue ir para o primeiro, segundo degrau. Só que, para a gente chegar numa análise preditiva e prescritiva, a gente precisa de um ponto mais avançado, que aí a gente começa a usar ciência de dados, a gente começa a usar inteligência artificial, muitos algoritmos, que é o que o mundo está fazendo hoje em dia. Então, essa escala, a gente precisa entendê-la para a gente poder saber usar cada vez melhor os dados. E todos os dados importam. A questão é como que a gente pega e identifica e organiza esses dados, né? Porque a gente sabe que dados entram de um lado e tem que sair resultado, tem que sair decisão do outro. Esse caminho crítico, vocês estão vendo ali aquele quarto passo, que é a análise, e todo mundo quer fazer a análise dos dados, mas sozinho esse passo, ele não funciona muito bem. Por quê? Porque você precisa ter um primeiro passo de coletar esses dados, tirar esses dados dos silos onde eles se encontram. Você precisa transformar esses dados, deixá-los organizados e transformados no sentido de poder ser catalogado para eu poder fazer minha análise posteriormente. Agora, um passo importante aí é a governança do dado. Eu preciso dar confiança para esse dado. Eu preciso que esse dado esteja atualizado, eu preciso que esse dado não seja duplicado, eu preciso que esse dado esteja correto, eu preciso garantir que quem vai acessar aquele dado possa acessar, a gente tem que respeitar leis de privacidade, leis de segurança, a gente tem uma série de questões onde a gente faz a governança e a qualidade desses dados para poder fazer a análise. E depois, obviamente, essa análise não só a gente fazendo análise, mas usando ferramentas adicionais com inteligência artificial, com machine learning, para a gente incorporar nas minhas análises pontos de vista que às vezes eu não consigo enxergar, mas que a ferramenta me ajuda. E depois eu aciono o dado, que isso é a parte interessante. Muita coisa eu posso tomar a decisão e para outras coisas eu posso automatizar. Tem coisas que eu posso fazer isso de forma automática e deixar a ferramenta tomar a ação por mim e até me avisar quando acontecer tal situação, me avisar que tomou uma ação ou não. Então, esse é o caminho crítico para a gente sair dos dados e chegar nas decisões. Ari, você fica à vontade para me interromper, caso alguém tenha alguma pergunta ou alguma consideração, ok? Para mim não tem problema não. Perfeito. Seguindo aqui, uma outra frase que para mim também é bastante interessante, é uma frase desse cientista americano chamado Andrew Ng, que ele diz que a IA é a nova eletricidade. E por que ele disse isso? Por uma questão simples. A eletricidade, quando chegou, cento e tantos anos atrás, ela mudou tudo. Ela mudou todos os segmentos. Ela mudou, não teve nenhum tipo de organização, segmento ou qualquer tipo de atividade que não tenha sido impactada pela eletricidade. A IA é a mesma coisa. Por isso que ele diz que a IA é a nova eletricidade. A IA hoje impacta e atinge todos.
em qualquer segmento, em qualquer área, em qualquer situação. Então, nada mais justo do que a gente olhar um pouquinho de história. E a minha ideia não é contar muita história aqui, não. É mais para a gente colocar um contexto de como que a gente chegou ali, né? Então, a gente tem aqui a indústria 1.0, a revolução industrial, começou lá com energia, vapor, a gente começou a tirar a manufatura das casas, começou a ir para as fábricas, passou um tempo, a gente foi para a indústria 2.0, veio a segunda revolução industrial, produção em larga escala, veio o Henry Ford com a linha de montagem, todo carro podia ter qualquer cor, desde que fosse preto, aquela história toda. Chegamos na indústria 3.0 e veio... Pois não, alguém me chamou? Ok. Chegamos na indústria 3.0, na parte de automação, onde todos os sistemas computacionais começaram a entrar no nosso dia a dia. Nessa época, computador era coisa de empresa grande, de grandes corporações, e que ao longo do tempo isso foi mudando. E a gente começou, com essa automação, a maximizar todo o uso da tecnologia. Depois chegamos na indústria 4.0, que se fala muito hoje em dia, então IA, robótica, Big Data, IoT, uso de sensores. Então, a gente chama de quarta revolução industrial, por quê? Porque os robôs começaram a fazer parte de toda a nossa vida, a gente começou a fazer análises, coletando dados desses sensores, a gente começou a fazer análises cada vez mais aprofundadas, começar a fazer toda a manutenção preditiva para que a máquina não pare e eu consiga agir antes que alguma coisa quebre e me cause um problema, criar gêmeos digitais, enfim. A gente chegou nesse ponto. Então, se a gente for olhar essa sequência, a gente tem algumas características interessantes da indústria 1.0 até a 4.0. A primeira é que, lá na indústria 2.0, a gente começou com a produção em massa. Depois, com a maximização, o uso da computação, a gente começou a pensar na redução de perdas. E depois, obviamente, com a robotização de tudo, a personalização em massa. O fato é que, se a gente pegar o intervalo de tempo entre a primeira revolução e a segunda, nós estamos falando de 100 anos. Da segunda para a terceira, aproximadamente 100 anos. Só que da terceira para a quarta, nós estamos falando de 40 anos. E agora? O que vai acontecer daqui para frente? A gente estava falando de 2016, né? Então, o que tem daqui para frente? Bom, daqui para frente, a gente está falando de 10 anos mais ou menos, a gente tem o que a gente pode chamar de uma quinta revolução, onde a gente tem a IA praticamente permeando tudo, a gente tem cada vez mais a tecnologia como nossa aliada, aquele computador que só servia para as grandes corporações, agora está no nosso bolso, a gente carrega um computador com muito mais capacidade do que o computador que levou o homem para a Lua, então a gente tem uma quinta revolução acontecendo e a gente tem que estar preparado para isso. E a pergunta que se faz é, e agora? O que a gente faz, né? E eu fiz uma pesquisa e eu fui buscar lá nos relatórios do Fórum Econômico Mundial. Esse site do Fórum Econômico Mundial é muito rico em termos de informação. Eu pesquisei esse futuro do trabalho, esse relatório do futuro do trabalho, tem o QR Code aí para vocês, quem quiser baixar. Tudo que eu citar aqui de pesquisa, materiais, eu vou compartilhar com o Ari depois e o Ari repassa a todos. Bom, esse relatório é 2023, acho que esse ano eles não vão soltar, eles devem soltar o ano que vem, mas para o nosso propósito aqui é mais para a gente ilustrar quais que seriam o impacto de mudança nas atividades, né, nos empregos. Então, eles calculam aí que 1 em cada 4 empregos deve sofrer algum tipo de alteração ao longo desse tempo. O que é verdinho é emprego novo que vai ser gerado, o que é vermelho é emprego novo que vai deixar de existir, tem uma camada cinza aí que vai continuar do jeito que está. O importante é que, para cada vermelho que está acontecendo, tem um verde surgindo. A diferença é como é que eu chego nesses verdes. Como eu me capacito para esses verdes? Como é que eu me preparo? E os top skills que esse mesmo relatório aponta, ele mostra várias coisas que as pessoas precisam pensar, mas se vocês olharem para o tópico 6, vocês vão ver ali que é a literacia tecnológica. Eu tenho que estar capacitado para
ensinar, para aprender, eu tenho que estar capacitado para mexer com as máquinas, para interagir com as máquinas, interagir com os dados, perguntar para os dados, perguntar para as novas tecnologias, então eu tenho que estar capacitado para isso. E é aí que a gente precisa começar a entrar nesse mundo, né? Quando a gente fala de IA, ela transforma, ela é transformativa. Se a gente colocar na linha do tempo aí, a gente a cada 10 anos passa por um novo boom, né? A gente teve nos anos 90 a internet, nos anos 2000 celular, a computação móvel que explodiu, depois nós tivemos, na 2010, começou e a gente teve uma popularização da computação em nuvem. A mesma coisa a gente fala da IA generativa, que começou antes, mas a gente teve uma popularização depois dos anos 2020, basicamente há 2 anos atrás que isso popularizou mesmo, e a gente tem alguns questionamentos daqui para o ano de 2030, onde a grande maioria ou quase todos os executivos dizem que vai ter IA na nossa vida e vai ter IA nas estratégias das nossas organizações de qualquer forma, né? Nós estamos falando de estudos da McKinsey e também da Accenture, e que metade do que a gente faz hoje, ou metade do tempo que a gente gasta hoje, ela vai ser automatizada de alguma forma a partir aí, ou ao longo dessa década. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês aqui, eu espero que vocês estejam vendo bem a minha tela. Nessa tela aí, a gente tem várias fotos, e se vocês olharem com atenção, a gente tem fotos de muffin, acho que é de chocolate, alguma coisa assim, e a gente tem fotos de chihuahua. Se eu perguntar para vocês, para identificarem qual que é o chihuahua e qual que é o muffin, ou o bolinho aí, facilmente vocês vão apontar. Se eu trouxer qualquer criança aqui e falar, me fala qual que é o cachorrinho, qual que é o bolinho, vai ser muito fácil. A IA, como é que eu explico, como é que eu treino a IA para mostrar o que é um cachorro e o que é um bolinho? Então, quando a gente fala de a IA vai dominar tudo, a gente precisa treinar a IA. E o valor da IA, ela tá relacionada com os dados que eu alimento. Agora, vocês imaginam quantas pessoas que eu precisaria para analisar naquela primeira foto, acho que devia ter 30 imagens, mas e se fossem 30 mil imagens? Ou se fossem 30 milhões de imagens? Quantas pessoas eu precisaria para diferenciar bolinho e cachorro? Então, o ponto principal aqui, isso aqui foi um case, depois vocês podem até pesquisar, e acabaram criando um modelo para diferenciar cachorro e bolinho, e hoje já existe um modelo quase que perfeito, que consegue diferenciar com um grau de execução aí muito alto para diferenciar cachorro e bolinho. Mas o ponto aqui principal é, como é que a gente treina a IA? Que tipo de dado que eu jogo para a IA? E como é que eu posso confiar nessa IA? E o sucesso da IA, ela depende dos dados que eu coloco nela. E a gente tem alguns desafios aqui. Primeiro, são as famosas alucinações, né? A gente ainda tem muita falha nos modelos de IA hoje em dia, e isso é um grande problema. A gente ainda não consegue confiar totalmente na IA. Primeiro, porque aquilo que você alimenta a IA é o que você vai ter de resposta. Tem um jargão que diz, onde entra lixo, sai lixo. Se eu alimentar porcaria na IA, a resposta que eu vou ter vai ser porcaria. Por isso que lá naquele caminho lá que eu mostrei para vocês, na parte de confiança dos dados, ela é extremamente importante. O segundo ponto são muitos dados. Muitos dados atrapalham. Não por conta do treinamento da IA, mas por conta de eles não estarem com a qualidade que eles precisam estar. Eles não estarem com a governança que eles precisam estar. Então, eu preciso garantir que quando eu vou treinar a IA, que eu tenha todos os dados que eu preciso. Poucos dados também é um problema. Porque a partir do momento que eu tenho pouco dado, se eu for treinar uma IA com 30 imagens de cachorro e de bolinho, com certeza a resposta que a IA vai me dar vai ser uma resposta bem ruim. Outro ponto é a computação sustentável, e aqui a gente tem um problema, porque o mundo já fala de computação sustentável, e se a gente for fazer uma comparação entre uma busca do Google e uma busca do ChatGPT, uma busca do ChatGPT, ou uma pergunta que você faz para o ChatGPT, ela consome 10 vezes a energia de uma busca do Google.
Então, isso significa que cada vez que a gente usar qualquer modelo desses de IA para fazer uma pergunta ou gerar alguma coisa, a gente está consumindo 10 vezes mais energia. Isso significa que a gente vai precisar de cada vez mais energia. A gente tem as grandes empresas, as Big Techs, já, a própria Microsoft, já solicitando autorização para construir usinas nucleares, para eles poderem sustentar todo o parque que eles têm de inteligência artificial e poder ter energia para sustentar esse modelo. Então, a computação sustentável, ela tem a gente tem um grande desafio com relação a isso. Que também, um outro desafio é o cenário regulatório. Isso a União Europeia já vem discutindo há algum tempo, e esse é um ponto bastante sensível, porque tem muitas questões aí, principalmente com relação a eleições, com relação ao uso dos dados, e o cenário regulatório, ele ainda, por mais que se discuta, por mais que se caminhe, ele ainda é um desafio bem grande. E, obviamente, como eu falei no início, a dependência humana ainda que a gente precisa ainda para validar alguns pontos da IA. Então, a IA em si, a gente ainda tem muita coisa para fazer acontecer e para poder pensar a respeito dela. Por isso que a gente tem que sair de um modelo que a gente chama de Big Data para um Better Data. Ou seja, o Big Data, que era conhecido por 3 características, né, os famosos 3 Vs do Big Data, que é volume, variedade e velocidade, agora ele ganha mais 2. Né? Então, o volume, a gente viu naquele gráfico inicial lá o crescimento exponencial dos dados. A gente tem que lidar com isso. A velocidade. Não adianta eu querer tomar uma decisão hoje com base de um relatório que eu tenho de um mês atrás. Então, eu preciso usar o dado mais atualizado, usar a IA tradicional, que é aquela que olha para os meus dados que eu já tenho na minha organização, e também que eu possa fazer perguntas para os modelos de IA generativa e que me ajude nas minhas análises. A variedade. A gente vive uma era dos dados não estruturados, ou seja, aqueles dados que a gente acaba não considerando nas análises, que não são dados que estão no meu ERP, não estão no meu CRM, não estão no meu Salesforce, não estão nas minhas planilhas, não estão nos meus dados que estão estruturados, que estão nos meus e-mails, estão em PDF, estão em manuais, estão em relatórios financeiros. Agora a gente tem que começar a usar isso também para ajudar. E aí os 2 novos Vs que a gente ganhou, um primeiro é a validade, e aqui quando a gente fala de validade, não é só por quanto tempo que aquele dado vale, mas a gente chamar do DNA dos dados. O que é o DNA do dado? Eu saber exatamente aquele dado, de onde ele vem, por onde ele passou, onde vive, o que come, né? Aquela coisa toda. Por quê? Porque esse dado só vai ter um valor se eu tiver exatamente o conhecimento profundo daquele dado, e obviamente que o último V é o valor, e eu entender o dado como um produto. E a partir que eu trato o dado como um produto, obviamente que ele vai trazer valor para a minha organização. Então, a gente tem esses 5 Vs aí, que a gente chama os 5 Vs do Better Data, e, como eu comentei, já tem uma estimativa que 80% dos dados que a gente tem disponíveis hoje para análise, eles são não estruturados. Então, imagina a quantidade de dados, a gente que trabalha, no caso aí, Ari, que trabalha com contabilidade, relatórios fiscais, leis, uma série de coisas, o quanto que a gente pode carregar toda essa documentação para dentro de modelos e começar a gente poder fazer perguntas para esses dados não estruturados. Então, é uma janela, né, que se abre para um outro tipo de análise. E por conta disso, a gente tem que fazer a pergunta se a gente fala dados. Essa é uma pergunta complexa, embora ela tenha três palavras, aí é uma pergunta complexa, porque a gente não fala dados. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Olha só esse gráfico aí, ó, de um jornal qualquer, para a gente poder analisar uma situação lá de sim ou não, onde o sim é verde, mas está marcando 10%, 90% é não, mas tem um valor menor. Então, a gente, quando bate o olho num negócio desse, a gente não tem a menor ideia se quem ganhou é sim ou é não. Né? Então, quem bolou isso aí não fala dados. Olha na época da Covid o que a gente teve aí.
A gente tem um gráfico de pizza. No colégio, a gente aprendeu que um gráfico de pizza não pode ter a soma maior que 100%. E a gente tem uma situação aí onde eu não sei que faixa ou que fatia que é maior que a outra e qual que é o percentual de cada uma. Então, eu não consigo chegar a conclusão nenhuma a partir desse gráfico. Um outro exemplo, esse aqui é bem recente, eu gosto muito desse exemplo, porque ele mostra uma evolução da Irlanda no quadro de medalhas das Olimpíadas. Quando a gente bate o olho para esse gráfico, a gente acha que a Irlanda foi uma grande porcaria, que decaiu e está ruim. Só que quando você olha direitinho lá, a partir de 2000 até Paris, veja que em 2000 a Irlanda estava em 64º e agora em Paris em 14º. Então a Irlanda nunca teve melhor de 2000 para cá em termos de Olimpíada. Só que quando eu bato o olho nesse gráfico, esse gráfico me leva a entender que tá uma porcaria, que não tá legal. Então, eu preciso saber falar o dado na hora que eu vou apresentar uma informação e eu preciso saber falar o dado na hora que eu olho para essa informação. Se eu sou desavisado e bato o olho nesse gráfico, eu vou achar que, pô, foi mal, a Irlanda está bem mal no negócio, quando na verdade não é. E um outro exemplo, esse aqui do ChatGPT, vocês podem ver que as últimas duas colunas ali, as últimas duas barras, elas estão pequenininhas, e aí quem bate o olho fala assim, nossa, o ChatGPT deixou de ser usado. Né? Olha a quantidade de visitas, né, por mês, como caiu agora em maio. Né? E, na verdade, não é isso. Se a gente for perguntar para o dado, a gente vai ver que o ChatGPT tinha mudado em maio o domínio. Então, em vez de eles passaram de chatgpt.openai.com para chatgpt.com. Então, essa mudança, para quem criou o gráfico, não levou em consideração essa informação e criou um gráfico que pode levar ao erro. Então, a gente tem N exemplos. Eu coleciono esses exemplos. Se vocês acharem alguma coisa dessa aí, por favor, me mandem, porque eu tenho coleção desses negócios e eu acho ótimo para a gente poder ilustrar o quanto isso está no nosso dia a dia. E o quanto que todos nós aqui usamos gráficos no dia a dia, vemos na televisão, vemos nos portais de internet e tal. Será que a gente está olhando e fazendo as perguntas certas para esses dados? E para saber falar dados, a gente tem que começar a pensar como falar como segundo idioma, né? Então a gente vai para a escola, aprende inglês, aprende alemão, aprende espanhol, por que não aprender a falar dados? E a alfabetização de dados nada mais é do que uma habilidade de ler, trabalhar, analisar e se comunicar com dados. Isso é o que a gente precisa fazer para a gente conseguir, no mínimo, poder tomar uma decisão baseada em dados. Normalmente, essa frase do Toffler, né, é muito interessante, que ele diz que a pergunta certa é muito mais importante do que a resposta certa para a pergunta errada. Então, a gente tem que também saber o que a gente está perguntando para o dado para a gente tomar a melhor decisão. Existem algumas perguntas que a gente tem que considerar, né? Se a gente confia nos dados que a gente está usando, se a gente não confia porque a gente não confia, se a gente está fazendo as perguntas certas para os dados, se as nossas áreas de negócio elas tomam decisões baseadas em dados ou feeling, cultura onde as pessoas falam a respeito dos dados e não se sentem desconfortáveis em falar com os dados. Então a gente tem uma necessidade da literacia em dados. Né? E priorizar a alfabetização de dados em qualquer nível tem que ser cada vez mais necessário na nossa sociedade. Então, tem um quebra-cabeça para a gente montar aí, que a gente poder questionar da onde está vindo aquele dado, a gente entender de perspectivas diversas, ouvir diferentes pontos de vista para a gente poder formar a nossa opinião, a gente não atender suposições, a gente tem que ter dados que sejam comprovados, a gente tirar viés, e viés aí de qualquer forma, pode ser viés de idade, viés de gênero, viés de qualquer tipo, para a gente primeiro precisa reconhecer que existe um viés e a gente tem que mitigar esse viés. Identificar lacunas nas informações, ou seja, se tiver uma informação que tem um pedaço que não está claro, eu preciso entender e preciso agir para que eu não tome uma decisão baseado
em 70% daquilo que eu tenho que ter 100% de certeza daquela informação e, obviamente, promover uma cultura de prática ética. Mais uma frase aí para vocês, do ex-primeiro-ministro britânico do Benjamin Disraeli. Existem 3 espécies de mentiras, né? As mentiras deslavadas e as estatísticas. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente tem um relatório financeiro e a gente tem ali um crescimento de ativos que eu estou analisando. Se eu perguntar para vocês qual gráfico que apresenta o maior crescimento, o gráfico de cima ou o gráfico de baixo? Quando a gente está ao vivo, eu peço o pessoal levantar a mão. Como aqui eu não estou vendo ninguém, eu vou entender que é o gráfico de cima, que a grande maioria, normalmente nas apresentações que eu faço, normalmente as pessoas acabam dizendo que é o gráfico de cima. Mas será que é isso? Vamos perguntar para o dado para ver se é isso mesmo? Olha só, se a gente der uma olhada no eixo Y, a gente vai ver que quando eu preparei esses 2 gráficos, o gráfico de cima, eu coloquei o eixo Y crescendo de ponto 1 em ponto 1. Ou seja, eu comecei do 5.3 e fui de ponto 1 em ponto 1. E o gráfico de baixo, eu comecei do 0 e fui de 1 em 1. O que me leva a entender isso daí? O que me leva é dizer o seguinte, esses 2 gráficos foram alimentados com a mesma base de dados. Eles são exatamente iguais. O que acontece é a forma como eu apresentei esse gráfico é que ele foi diferente. Ou seja, se eu quiser dizer para o Ari pergunta para mim, César, nos últimos 5 anos, houve um crescimento de ativos? Eu falo assim, quer saber? Eu vou colocar que sim. E eu crio o gráfico de cima. Ou eu posso falar assim, não, vou botar que está estável e está tudo certo e vai seguir assim. Eu faço de baixo. Eu menti? Não, eu não menti. Eu usei os dados estão corretos, estão governados, estão todos corretos. Mas se o Ari não fizer a pergunta certa para o dado, fala, não, peraí, cara, que escala que você usou aí para você chegar nessa conclusão? Aí a gente começa a pensar. E aí a gente começa a avaliar. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vai perceber que os 2 gráficos, eles têm a mesma base de dados, eles têm as mesmas informações, mas a apresentação desses gráficos, ela é totalmente diferente e ela pode levar a quem está consumindo aquele gráfico, pode levar uma decisão errada. Ou eu posso levar alguém a tomar uma decisão baseada na minha análise. Agora, vocês imaginam Covid, tudo isso que aconteceu nesses últimos tempos, o quanto de gráfico que a gente foi tendo e de desinformação que a gente foi tendo ao longo do tempo. Por isso que a gente precisa sempre fazer a pergunta certa para os dados. Mas por que é difícil, né, a gente se comunicar com os dados? A pergunta é complexa, mas a resposta é simples. Bom, a gente vai para a escola e a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a contar história, a gente começa a aprender a linguagem, né? A gente também aprende matemática, a gente aprende a fazer conta, a gente aprende a usar os números e tal. Mas o grande problema é que a gente não aprende a se comunicar com os números. A gente não aprende a contar história com os números. E quando a gente fala de alfabetizar dados, quando a gente fala de letrar, de literacia em dados, é justamente a gente tirar essa barreira e deixar que as pessoas consigam tomar as melhores decisões sempre baseadas em dados. E aí, para a gente estar preparado, a gente precisa sempre estar um passo à frente, a gente precisa estudar. A Click fez uma pesquisa um pouco antes da pandemia e ela chegou à conclusão que a gente vivia uma era de analfabetismo de dados. Ou seja, dos tomadores de decisão, só 1 em cada 4 conseguiam ou se sentiam confortáveis em tomar uma decisão baseada em dados, dos executivos C-level, só 1 em cada 3, e os jovens, aí mais nativos digitais, só 1 em cada 5. Quando veio a pandemia, passou a pandemia, a Click fez uma outra pesquisa, a gente está falando aqui de 7 mil pessoas, de diversos países, e aqui algumas conclusões interessantes. Olha essa aqui, 85% dos executivos, eles acreditam
que você estar literado em dados é tão importante quanto saber usar um computador. Um outro ponto, 9 em cada 10 dos executivos, eles esperam que a gente consiga explicar como a gente chegou numa determinada solução. Por que eu cheguei naquela solução? Por que eu cheguei naquela conclusão? Me explica com os dados por que você chegou nisso. Então, 9 entre cada 10 executivos têm essa expectativa. Um outro número interessante, quase a metade, 45% dos executivos, ainda usam muita intuição ao invés dos dados para tomada de decisão. Então, isso não significa que a gente não possa usar a intuição. Muitas vezes o cara está 30, 40 anos na organização e tem aquele feeling. Mas por que não usar o feeling baseado nos dados que ele tem e ele vai ser muito mais assertivo? E um último ponto é que ainda a gente vive uma era de analfabetismo, porque só 11% das pessoas se sentem confortáveis em ler, trabalhar, analisar e se comunicar com os dados. O ponto importante é que você vê que as pessoas já estão interessadas, né? Vocês vejam, quase todo mundo concorda que os dados ajudam a fazer melhor o trabalho. Uma grande parte também, né, 8 entre cada 10, acreditam que o maior conhecimento de dados daria maior credibilidade no local de trabalho. Isso é fato. Se eu conheço mais daquilo que eu estou fazendo, se eu sei perguntar para os dados, eu vou ter maior credibilidade. E quase 80% também, olha que legal isso aí, estariam dispostos a investir tempo e energia a aprender. Tá? Me treina, me capacita que eu vou aprender e vou desempenhar melhor minhas funções. Então a Clique criou um programa em alfabetização em dados, chamado The Data Literacy Project, tem o QR Code aí também, onde ela se juntou a algumas empresas, a Century, a Pluralsight, a Experian, e criou um site, vocês podem acessar, boa parte desse site é totalmente gratuito, onde você faz um teste e depois você tem alguns treinamentos rápidos, de 11 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo de tomar um café, você aprende alguma coisa. E não só isso, você tem ali blogs para seguir, podcast para ouvir, livro para ler, é muito completo e muito legal. Então, essa foi a contribuição que a Clique entendeu para melhorar essa crise de analfabetismo. Então, a gente tem que estar preparado, alfabetizado em dados, saber ler, trabalhar, analisar e se comunicar com os dados, e agora a gente já começa a falar em alfabetização em IA. Por quê? Porque a gente precisa estar antenado nas tecnologias que estão vindo aí. Então, quando a gente fala em tecnologias em alfabetização IA, o que é Machine Learning? O que é Deep Learning? O que é NLP? O que faz um Large Language Model? Que todo mundo sabe perguntar lá para o ChatGPT, mas como é que funciona a hora que abre o capô lá? Como é que funciona? Então, a gente tem uma série de pontos aí em termos de alfabetização que a gente precisa trabalhar, e a alfabetização em IA, ela vem na cola da alfabetização em dados. E essa alfabetização em IA já vem acontecendo. Esse aqui é um exemplo da Prefeitura de Nova York, que já tem no programa dos alunos lá das escolas do ensino básico lá de Nova York, já tem uma grade para alfabetização em IA, e isso é o que vai fazer a diferença para o futuro, porque essas crianças já vêm preparadas. E, obviamente, como a gente fala de ética no uso dos dados, de a gente saber usar de uma forma responsável, a Clique aqui, ela tem um conselho que é composto por 4 especialistas de renome, são PhDs da área, e que esses 4 profissionais, eles não são da Clique, mas eles atuam com a Clique na concepção do que a gente vai fazer em termos de IA, como que a gente vai abordar IA, a forma mais ética de fazer isso. Então, esse conselho se reúne com a Clique de quando em quando, justamente para apontar qual que é o melhor caminho e qual a forma mais correta de usar a IA. E para eu encerrar aqui, para o Ari não puxar muito minha orelha, eu só queria deixar para vocês aí a mensagem de que os dados são a nova fundação. Se a gente quiser ter uma casa bonita, uma casa confortável, uma casa onde a gente possa confiar,
a fundação dessa casa tem que estar muito bem feita, ela tem que estar muito bem estruturada. Então, aquele caminho que eu falei para vocês lá, de momento de eu tirar os dados dos silos, eu transformar o dado, eu confiar no dado, eu analisar o dado, acionar o dado, tudo isso faz parte dessa fundação. E se eu tiver uma fundação bem feita, com certeza eu vou ter os dados prontos e vai me ajudar de uma maneira muito efetiva na minha tomada de decisão. Enfim, aqui tá meus dados, tem aí meu e-mail para quem quiser fazer um contato, esse QR Code leva para o meu LinkedIn, e eu vou devolver a bola aqui para o Ari, vou parar de compartilhar a minha tela, vou devolver a bola para o Ari, e o Ari toca a vida aqui daqui para frente. Eu espero que tenha ajudado aí, espero que tenha sido interessante o conteúdo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Se quiser bater um papo depois, também estou à disposição. É um prazer aí falar e contribuir com vocês. César, não foi interessante, foi excelente. Estamos muito felizes, né, por termos tido a iniciativa de agendar essa live com você. Conteúdo de altíssimo nível, atualizadíssimo, dados, insights. Nos resta depois rever esta apresentação, prestar mais atenção naquilo que nos pertine mais de perto ainda, e alguns comentários gerais para depois você fazer algumas observações, e também para a participação aqui de quem possa, se o tempo permitir e permitirá. Se precisar, estamos dispostos a esticar um pouco mais aí das 8, 5, 10, até 15 minutos, por que não? Convidamos todos para isso. Portanto, fiquem à vontade para se prepararem para colocarem perguntas e diretamente ou abrindo câmera, abrindo o microfone, até se quiserem abrir as câmeras, acho que é mais do que oportuno. E também, na sequência, passar a palavra para o Aparecido, né, a entidade que lá, o Sindiconte, que estamos juntos neste evento aqui, nesta live. Mas, realmente, César, algumas questões a gente pode comentar assim, que a gente consegue ler e apreender disso tudo. Eu faço alguma analogia, por exemplo, que quando a gente começou a estudar um pouco inglês, e usava para fazer traduções o tradutor, e a gente não tinha ainda a mínima habilidade ou uma pequena habilidade com o inglês, então a gente não tinha condições sequer daquilo que foi feito de tradução, de fazer uma revisão. Hoje, se a gente pegar e fazer, por conhecer um pouco, e se exige isso, a gente tem condições de ter um auxílio disso, e sair algo com uma boa qualidade. Esse é um detalhe que eu estou me lembrando aqui. Outra anotação que eu fiz, que li ainda muito recentemente, que se uma pessoa, candidato a qualquer vaga, fizer o uso de IA e não trabalhar muitíssimo bem antes de levar seu currículo para a apreciação de um headhunter, os headhunters, né, nem descartam de pronto uma apresentação de um conteúdo que não tenha sido devidamente lapidado, trabalhado pela própria pessoa. Isso para lembrar do cuidado que a gente tem de usar esse recurso, por exemplo. Uma brincadeira aqui, mas na sua apresentação eu acabei me lembrando, que a gente dizia muito antigamente, isso faz tempo, que o dicionário era o pai dos burros. Eu torço para que a IA seja a mãe dos inteligentes. E o que fazer para ser inteligente, eu não sei bem ao certo ainda, mas eu estou procurando saber. Uma outra questão também, muito rapidamente, é que você tocou num ponto muito importante, quando a gente aprende lá na escola, no básico, português, a matemática, etc., depois a gente tem dificuldade de trabalhar com isso, porque não nos é dado a relação disso com o mundo e por aí vai. Então, a questão de ser isso uma nova cultura, levar uma nova cultura. Então,
a comunicação corporativa exige das pessoas o desejo forte de que todas essas novas comunicações que originam de tecnologia do modo geral portanto, na relação com uma IA, a gente procure, de fato, não só se adaptar, mas ter gosto por isso, senão a gente vai, muito rapidamente, não vai sequer conseguir se comunicar mais. Então, estes dados todos nos levam a estas reflexões e tem uma matéria hoje no portal UOL do próprio, com o Bill Gates, dizendo que os conhecimentos de pessoas na área de energia vão requerer desenvolvimentos muito grandes com o uso de IA, também na área de saúde, etc. Mas a própria IA é que dará muitas oportunidades às pessoas de aprenderem e se desenvolverem. Portanto, ou nós, de fato, nos debruçamos disso e a gente avança, ou a gente fica fora do mercado, né? E fica aí com a não capacitação profissional, para não dizer analfabetismo profissional quase que por completo. Então, César, em cima disso, um ou 2 minutos seus para a gente passar aqui na sequência para o Aparecido e também depois aqui para o Mauro Negrão. Por favor. Não, Ari, você fez algumas considerações que são extremamente importantes, muito relevantes, e o fato é que a gente percebe que hoje em dia a gente não consegue tomar nenhuma decisão se a gente não levar em consideração os dados. A partir do momento que a gente acorda de manhã, a gente já está com isso aqui na mão e, invariavelmente, você vai pegar isso aqui já vai te falar, quando você acordar, como é que está o tempo, como é que está o trânsito, qual é a tua agenda do dia. Você vai sendo liderado por dados o tempo inteiro. A gente faz isso de uma forma automática. Então, a gente não percebe, mas a gente vai sendo levado por decisão em dados o tempo inteiro. A questão é o quanto que a gente pergunta para os dados, né? E, normalmente, algumas coisas a gente tem que estar ciente, porque se a gente não tiver esse conhecimento, se a gente não tiver a iniciativa de confrontar, de perguntar para o dado, a gente talvez não tome a melhor decisão. Então, vou deixar aqui que o pessoal, acho que o senhor Aparecido aí está com a mão levantada aí, talvez ele queira fazer algum comentário, e também, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, tal, a gente está à disposição. Aparecido, depois o Mauro. Por favor, Aparecido. Eu faria pela ordem, como ele está no número 1, assim eu teria mais argumentos para falar. Eu vou só fazer uma provocação agora, por favor, juntamente com você até solicitou, mas eu gostaria do nosso diretor Nobuya, se tiver condições de abrir a câmera, o nosso vice-presidente José também, se puder abrir a câmera, os participantes do sindicato e demais pessoas. Sabe por quê? Fica muito legal esse mosaico com as carinhas, a gente consegue enxergar. Olha a Rosiane aí já entrando. Isso é maravilhoso, né? E a gente vai conseguindo enxergar as expressões e ver a alegria que isso traz. E veja, depois que comecei a usar ChatGPT, eu estou mais seguro e estou me achando mais inteligente. Mas vamos ver aqui o Mauro Negrão, e aí depois eu faço as minhas considerações junto com o César, tá bom? Obrigado pela deferência. Por favor, Mauro. Boa noite, César. Muito prazer. Mauro Negrão. Boa noite. Eu gostaria de provocar também essa questão do data literacy, né? Porque é um processo longo você aprender um idioma de dados novo, né? Uma coisa totalmente nova. E eu venho trabalhando nessa área há algum tempo e a gente tem falado muito sobre data translation, ou seja, o tradutor de dados, a pessoa que é capaz de entender o negócio e conversar com o pessoal da área de TI para poder explicar quais são os dados que vai ter mais impacto, né, no negócio. Isso é uma coisa. A segunda, que agora é até mais recente, inclusive vi um webinar da própria Click, white paper também, sobre data products, ou seja, produtos de dados, que já são soluções, que já, digamos, são de prateleira, né,
para atender certas necessidades com soluções verticais, né? Então, eu tenho me concentrado muito nessa direção, porque eu acho que é uma forma de acelerar esse processo. Porque quem trabalha com negócio, às vezes, não tem tempo, não tem paciência para poder fazer todo um curso de literacia de dados. A inteligência artificial me parece que é uma forma de encurtar esse caminho também. Sim. Mas eu gostaria de ouvir de você sobre isso, que, inclusive, quem levantou essa questão de data translation foi a McKinsey, né? Ele disse que vai haver uma necessidade muito grande de tradutores de dados, exatamente para encurtar essa exponencial de produção de dados com os consumidores de dados, que estão crescendo de uma forma linear, enquanto a produção de dados está em forma exponencial. Esse skill gap, né, precisa ser preenchido de alguma maneira, ou data literacy, ou data translation, ou então data products. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. Vamos lá. Obrigado pela tua pergunta e obrigado por ter trazido esse nível de conhecimento aí. Obrigado, Mauro. Muito obrigado a você. Vamos lá. Por que precisa de um translator? Normalmente a gente precisa de um translator. Se eu aqui falo em português e você fala em alemão e a gente não conseguir se comunicar, nós vamos precisar de um translator. Então, eu vou precisar de alguém que faça esse meio de campo para nós. Agora, se um de nós aprender a falar ou alemão ou português, a gente talvez vá precisar para algum ajuste, mas também não vai precisar o tempo inteiro. Quando a gente fala de data literacy, a gente está falando de capacitar as pessoas a poder falar sobre dados. E se vocês pegarem aquele slide onde eu falo das perguntas para os dados, é como é que eu torno a minha organização capaz do meu analista júnior falar com o meu Chief Data Architect ou o meu Chief Data Officer, para ele poder falar na mesma língua. Então, obviamente que o Data Translator é importante, por quê? Porque a gente tem uma massa de dados sendo produzidos, a gente tem uma massa de gente do negócio precisando do dado, mas a gente não tem esse cara do meio de campo que possa fazer isso. Quando a gente vai para o Data Product, aí a gente muda um pouquinho a perspectiva, por quê? Porque é uma forma de você empacotar esses dados de acordo com o negócio. Então, vamos dizer que eu tenha dados de vendas, dados de operações, dados de manutenção. Só que tem pedaço de dados de venda que é interessante para os dados de manutenção, para o pessoal da manutenção. Tem dados de operações que é importante para o pessoal de vendas. Então, por que eu não deixar esses dados empacotados, fazer um produto de dados onde essas pessoas possam consumir de uma forma mais simples e, ao mesmo tempo, possam ajudar até melhorar essa base. Talvez o cara aqui lá de operações veja um dado de vendas e fala, cara, por que você não cria uma métrica XPTO aqui que ia ajudar todo mundo? Então, um cara pode ajudar a melhorar. E aí você cria, e você já deve ter visto falar também, de um marketplace de dados, onde você tem um marketplace e as pessoas e as áreas passam a consumir esses dados que estão neste marketplace, e esse marketplace ele tem notas. Então, quais são os dados que são mais utilizados? Quais são os dados que têm maior índice de busca? E aí você consegue oferecer cada vez mais serviços, otimizar aqueles dados. Então, a gente tem uma questão de literacia para o acesso, mas a gente também tem formas de disponibilizar esses dados de uma forma prática, por exemplo, um produto de dados, para que as pessoas ou as áreas possam consumir de forma mais rápida. Então, mais rápida e mais simples. Então, a gente tem alguns dilemas, os produtos de dados vieram para ficar, com certeza. Agora, eu acho que a gente tem que continuar batendo na tecla de capacitar as pessoas. O Data Translator é importante? Hoje é. Mas se a gente conseguir capacitar as pessoas para que elas possam se sentir confortáveis em perguntar para os dados e em ter uma discussão nesse nível, talvez você não precisa ter todo mundo como cientista de dados. E a ideia não é que todos sejam cientistas de dados, mas a ideia é que as pessoas tirem aquele desconforto de ter que fazer uma pergunta e não conseguir porque não tem o conhecimento básico para fazer isso. Talvez eu não tenha me explicado direito, César. O que eu quis dizer é o seguinte, que se a gente entrar no site da Click, quando você clica lá em Solutions, né, você tem uma série de soluções já, digamos, quase prontas, né, para cada uma das verticais de mercado.
onde já mostra, a própria Click está mostrando, indicando, como você pode usar os dados já contextualizados para cada situação em vertical, na área de finanças, manufatura, marketing, por aí vai. É nesse sentido que eu estava falando, ou seja, não no sentido interno de transmissão de conhecimento interno, mas trazer o consumidor de dados, tipo assim, agora eu tenho alguém que pode me entregar o carro e o passeio junto, né? Não é apenas o carro. Eu já sei agora para onde, o cara entende aonde eu quero chegar e já está me entregando alguma coisa já pronta. Então, a gente está percebendo, eu estou percebendo no mercado que tem cada vez mais as empresas de tecnologia está saindo de uma escala de engenharia para uma escala de estratégia, porque exatamente para se aproximar do mundo de negócio, do mundo de dados, eu acho que o Data Translator é legal, porque faz essa ponte, né? E consegue falar, traduzir do inglês para o português, né? Faz essa transmissão. Ele entende de negócio e entende o suficiente da área de tecnologia para poder explicar até que dados que ele vai precisar para dar mais impacto no negócio, por exemplo. Perfeito. Ou seja, porque uma coisa é você trazer qualquer ideia, né? Tudo é válido. Mas quais são os dados que vão te trazer realmente o maior retorno? E o tradutor de dados tem essa capacidade. Não tem muitos no mercado. Existem alguns. Eu me coloco, às vezes, até porque eu trabalho com isso, né? Então, eu percebo que existe essa afinidade de... Eu sou um consumidor de dados desde... Não vou dizer que senão vou parecer que eu sou jurássico, mas há muito tempo que eu já uso dados, né? Trabalhei em multinacionais, fiz muito trabalho de pesquisa de mercado. Então, agora, a gente percebe que o mais difícil é você pedir para a área de TI explicar, me traga o dado que vai realmente trazer importância para mim. E o que eu estou percebendo, em paralelo a essa tentativa de tradução, é que algumas empresas, como a Click, se você entrar no site, já tem algumas soluções que encurtam esse caminho. Sim. Ou seja, ele já está falando numa linguagem de consumidor. Ou seja, se de um lado você tem o produto de dados, a produção do dado, e tem o consumidor de dados. E essa questão do data literacy, com certeza, isso aí é inevitável e a gente vai precisar ao longo do tempo. Mas é aquela história, a área de negócio é ansioso, precisa ter respostas rápidas, né? E o que eu estou percebendo é que está caminhando por aí. Eu não sei se eu estou te provocando demais, César, mas eu queria abrir essa discussão. Não, eu queria te agradecer. Trazer uma outra perspectiva, entendeu? Não, eu queria te agradecer, porque você levantou a bola na rede para mim, tá? Até agora fazer um jogo, fazer uma linha de passe, né? Aliás, eu convido a todos para entrarem no site da Click, click.com, faz uma pesquisa lá, vocês vão ver que a gente tem soluções por indústria, por tipo de solução. E tem um ponto aqui, Mauro. Bom, você trabalha com isso, eu não sei o resto da turma aqui, mas quando eu falei que a Click tem 30 anos, a Click começou como uma ferramenta de análise, só de analytics. Na verdade, era de visualização, né? Começou com o ClickView, ou talvez alguém aqui já tenha ouvido falar do ClickView, e ela foi evoluindo, e ela chegou, sei lá, talvez aí há 7, 8 anos atrás, ela chegou à conclusão e falou assim, peraí, eu estou cada vez mais investindo em tecnologia, em solução de visualização, uma série de coisas, só que, peraí, como é que está chegando esse dado para eu poder trabalhar na minha análise? E ela percebeu que tinha uma bagunça muito grande na origem do dado, e poucas soluções que trabalhavam e tornavam o dado mais acessível. Então ela fez, nos últimos 7 anos, foram aí 13 ou 14 aquisições de várias empresas de diversos tamanhos, justamente para poder trabalhar com a parte de catálogo de dados, para poder fazer a parte de integração de dados, movimentação de dados, qualidade de dados, governança de dados, ou seja, a gente ter a certeza do dado que está o cachorro que está entrando lá de um lado e a linguiça que está saindo do outro. A gente ter a coisa ponta a ponta. Então, quando você me diz, e eu fico muito feliz por você já trabalhar com isso e conhecer um pouco dessa dinâmica, a ideia da Click é tornar cada vez mais acessível esse trabalho com os dados, embora a gente também queira capacitar as pessoas a trabalhar com os dados, a gente entregar o caminho suave, entregar um negócio mais mastigado para que as pessoas possam fazer a análise de uma forma rápida. E mesmo sem saber exatamente como fazer isso. Ou seja, você ter formas de perguntar para o dado. Então, a gente tem um Insight Advisor
que você pergunta para o dado em linguagem natural, me traz a venda dos últimos 3 meses, e ele traz lá para você, né? E você poder perguntar para os dados estruturados, que é isso que a gente faz, e agora a gente tem uma nova ferramenta que saiu agora em julho, que chama Click Answers. Mauro, se você não conhece ainda, eu peço que você busque, que você conheça. Se você não conhecer, o Click Answers é o nosso modelo de trabalhar com dados não estruturados. Então, eu posso criar uma biblioteca, eu tenho lá PDF, o Ari está cheio de PDF, manual, reporte financeiro e tal, carrega todos esses dados dentro de uma base de conhecimento do Click Answers, ele vai vetorizar todos esses dados, vai vetorizar todos esses documentos, e eu passo a perguntar para esses documentos sem precisar ler essa documentação toda. E eu consigo combinar, e quando a gente fala de ética e fala de... Qual que é o diferencial do Click Answers? Quando ele te dá a resposta, ele te mostra de onde ele tirou a resposta. Então, você subiu lá 10 documentos, né? Subiu 10 documentos com uma série de relatórios e tal, e você faz uma pergunta lá para esses relatórios e ele te bota lá, olha, a resposta é essa, em linguagem natural, toda contextualizada, tudo, e fala, olha, eu tirei essa informação desse relatório nessa página, se você quiser ver a origem, clica aqui. E aí você vai e acaba chegando na origem. Então, essa é a contribuição, e o Click Answers vem sendo um sucesso. Por quê? Porque é exatamente como as pessoas querem trabalhar hoje em dia. Então, outro dia a gente viu um caso aqui do cara que subiu um monte de convenção de condomínio lá para poder fazer pergunta para ver se podia fazer tal coisa, que hora que funcionava o salão, tal. O cara começou a subir coisas e perguntar para o Click Answers como é que isso funcionava. Então, Mauro, para você ver que quando a gente fala de solução de trazer a análise de dados para a ponta, a gente está falando exatamente disso. Eu consigo perguntar para o meu dado estruturado, que está tudo bonitinho, dentro de tabela, dentro de um repositório totalmente estruturado, mas agora eu consigo perguntar para o dado não estruturado também. Então, a Click hoje trabalha com várias linhas, com várias verticais, com várias... Por isso que eu convido vocês aí para visitar o nosso site, e se quiser bater um papo comigo também depois para a gente falar mais disso, eu fico à disposição. Muito obrigado. Muito, muito bom. Parabéns a ambos aí, né, pelo alto papo, muita contribuição. Obrigado. Antes de devolver a palavra ao Aparecido, se ele me permitir, fazer mais 2 rápidas colocações, Aparecido. Primeira, o primeiro investimento que eu fiz, Mauro, você, quando falou do tempo aí, ficou um pouco tímido pela longa experiência, mas acho que a gente não deve ter tranquilidade, até porque estamos na mesma condição. Mas o Mauro e demais, o primeiro investimento financeiro que eu fiz foi comprar há meio século a enciclopédia Barça. E não me arrependo, muito pelo contrário. Aqui comigo. Muito pelo contrário, mas agora eu estava concluindo, até ontem e hoje, com a live aqui, conclusão definitiva, que eu preciso voltar a investir agora em IA, mas em dados e IA, mas o problema até não é bem financeiro, é mais questão de tempo e determinação e atitude, que é uma palavra até que a Suzana usa muito e gosta bastante, então vamos homenageá-la aqui também, de partir para este conhecimento que é absolutamente indispensável, essencial. E por último, Aparecido, segunda questão, o César falou há pouco que a Click detectou lá atrás a questão da qualidade dos dados, etc., para não ser repetitivo. E hoje ainda eu conversava com um representante de uma das mais respeitadas escolas de negócio aqui do Brasil, né, muito bem posicionada em nível mundial, e falávamos da dificuldade ou da qualidade da contabilidade, como regra geral, nas organizações, até desde as pequenas, às vezes até médias e grandes. A gente tem tido aí, até pelo mundo afora, péssimos exemplos no mundo que vem da contabilidade, da auditoria, né? Não precisa citar aqui, e que requer, então, de nós, Aparecido, profissionais da contabilidade, uma atenção
nova por um aspecto, porque a gente pode contar com esse mundo todo de recursos disponíveis, úteis e de aplicação imediata, até muitas vezes com custo muito baixo. É só mesmo a gente ter a felicidade de focar direitinho, saber estabelecer prioridades e relação entre oferta e demanda. Então é a observação que eu faço e fiz um desafio a essa pessoa com quem falava hoje, de que a gente pode, a partir aqui do ABC, trabalhar isso e a gente ver condições de fato, sensibilizar e disseminar, difundir um pouco isso, para que melhoremos a qualidade da contabilidade a partir desses recursos extraordinários de alfabetização em dados e uso da inteligência artificial. Por favor, Aparecido. Obrigado pela franquia da palavra. E o César foi extremamente feliz, e inclusive quando abordaram esse Quick Answer, que trabalhar com dados não estruturados, a gente que já vem da base do Excel, depois Power Business Intelligence, ETL, né, fazendo aquelas linguagens, linguagem M, ou fazer algumas programações em DAX para melhorar o dado, para ter confiabilidade, né? A gente percebe que a Click, né? Eu conhecia a ClickView, né? Mas foi uma concorrente assim acho que é do Tableau, né? Depois a Microsoft entrou totalmente arrebentando praticamente o mercado, diminuindo o preço, ou seja, uma participação, uma democratização da informação. Porque você tem razão. Muito dado é desinformação. E se quando você põe esses dados aqui de forma como você junta tudo isso daí, pega aqueles diários todos, inclusive você usou um termo que para mim eu vou até colocar aqui do lado, que eu achei literacia. Eu não conhecia essa palavra. Eu fui ver aqui a capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar, comunicar, calcular, utilizando os materiais impressos e escritos associados a vários contextos. Isso realmente vai trazer uma nova visão para os dados, porque eu posso tirar fotografia. Já imaginou os diários de 1960, que era ainda escrito à mão, né, em 8 colunas, etc. Você tira a fotografia, lógico, ou um scanner, né, ultimamente, escaneando ultimamente, e você levar esse dado e você ter tudo, praticamente tudo, perguntar para a inteligência artificial, ou seja da Click, ou seja em outra que a gente possa desenvolver, porque eu estou junto com o Ari, eu estou querendo também não só ir ao mercado, mas se eu tiver uma capacidade de também entender, eu vou conseguir ter condições de dar melhores respostas e procurar mais ainda para que essa relação, seja com a Click ou seja com outro provedor, essas informações rápidas, quer dizer, é aquilo que você disse, né? O que você põe, se você põe algo ruim, vai receber algo ruim. Então, saber perguntar, eu acho que é interessante. Uma outra coisa que o Mauro Negrão colocou, inclusive só para ter uma ideia do que a gente já consegue ver atualmente nas nossas reuniões, né? Eu fiz uma reunião ontem, onde tem alguns assistentes. E eu sou muito curioso. Aí eu vi um mosaico como esse e tinha um nome totalmente esdrúxulo, Johnny Cash, coisa assim, né? Eu falei, poxa, o que é esse senhor aqui que não abre a câmera? Ele falou assim, não, esse cidadão aí é meu assistente. Ele está ouvindo tudo que nós estamos falando. Depois eu vou fazer uma ata com os principais pontos e eu não preciso mais escrever. Aliás, Diniz, não precisa nem não precisa nem você anotar os tópicos. Tudo que você está falando está sendo anotado. Eu já não ouço, eu já não faço mais anotação nenhuma. Eu deixo para o meu assistente, onde ele captura
as mais situações em que você provavelmente não iria anotar. Deixa comigo que eu faço isso. Que Exato. coisa interessante, né? Exatamente. E a propósito da fala, do falar inglês, eu acho que, sem dúvida nenhuma, as ferramentas de IA, além de você treinar o seu vocabulário, ela poderá corrigir a sua pronúncia, produzir as suas escritas, basta ter tempo. Eu ultimamente eu tenho me dedicado um pouco mais sobre isso. Eu tenho dormido um pouco menos, porque quando você se entusiasma, quando você vê, já são 3, 4 horas da manhã, eu falo, pô, eu preciso dormir. Amanhã às 8 horas eu tenho reunião, né? Porque você é uma coisa entusiasmante, né? Você Exato. realmente se envolve de uma maneira, e aí é que vem aquela sensação, não sei se todos aqui na sala, ao mexer com a, com a inteligência, você se sente num outro patamar, você se sente mais seguro. Poxa, agora eu sei mais. Você se sente um pouco mais. Te traz felicidade como pessoa, né? Eu não sei se vocês têm esse sentimento. Aconteceu com você, Ari, ou com o César? Acontece isso. Acontece. De Sim, é verdade. fantástico. Hum, Não é, Se me Eu, amor? permite, Muito bom, Aparecido, já muito que a gente bom. está jogando vôlei, passando bola de um lado para outro, queria jogar mais uma bola para o César. Ok. Porque essa questão da inteligência artificial, né? Eu estava vendo uma palestra do aquele doutor Nicolelis, né? Que é um neurocientista Adoro fantástico. Eu ele, hein? também, o cara é fantástico. E falando exatamente sobre inteligência artificial. Ele chamou uma atenção, um ponto que eu achei muito interessante, que eu consegui resumir de uma maneira que a gente ainda, o nosso cérebro ele é analógico, a gente pensa de forma analógica, mas vive no mundo digital. Então, esse é um conflito que a gente vai levar algum tempo, né? Para poder entender como é que a gente vai resolver essa questão. Porque ou a inteligência artificial vai começar a entender como a gente pensa de forma analógica, ou a gente vai ter que falar de forma digital. O data literacy parece, né, a literacia parece que é uma forma de aproximar, mas a inteligência artificial ainda tem esse desafio pela frente. Eu acho que a gente vai, segundo ele, né, a gente não precisa se preocupar tanto com a inteligência artificial, porque ela nunca vai tomar consciência, ela vai sempre se basear em relações, em dados passados, para poder criar aqueles padrões, né? Mas ela não vai ter imaginação. Ou seja, ele mesmo falou, ou seja, a inteligência artificial pode fazer uma música que nem o Mozart, mas não vai conseguir fazer outro Mozart, porque a nossa capacidade intelectual é muito maior do que a inteligência artificial. Apesar dela parecer muito sedutora, mas ainda a gente acha que tem espaço ainda, pelo menos para dinossauros jurássicos como eu, né? Como nós. Desculpa, nós, nós. né? Olha, eu vou ter que entregar, cara, já que a gente está falando agora. Meu primeiro trabalho com dados foi em 1978, para você ver. Foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei com Audi TV, que depois foi comprada pelo Ibope. Foi a primeira maquininha que ele marcava ponto a ponto, minuto a minuto, a audiência de cada programa. Porque antes era tudo na base de uma pesquisa feita de forma assim, por amostragem. Estatística, né? É estatística. E foi a primeira vez que eles conseguiram fazer mapas de audiência minuto a minuto. E isso revolucionou a TV brasileira com um monte de dados que a gente não tinha antes. Eu acho que isso vai acabar acontecendo cada vez mais, da gente trazer essa tecnologia para dentro do mundo do negócio, né? Pronto, eu me entreguei. Lamento, mas... Se me permite, eu vou só encerrar a minha parte. Como nós fizemos essa união, eu vou compartilhar. Eu já mandei esse mimo que eu vou apresentar agora, vou compartilhar a minha tela, se me permite, Ari. Como nós fizemos essa chamada dentro do nosso sindicato, agradeço o Nobuia, a Maria José, que está aqui, e os demais que eu não consigo ver, o presidente também, o vice-presidente. Convidei o presidente, Claudinei Tonon, mas como eu já tinha comentado, Ari, ele está na ANEFAC hoje, dando prêmios para algumas lideranças do meio contábil. Mas eu gostaria de compartilhar algo aqui para vocês, se vocês já estiverem vendo. Então, é mais ou menos sim, assim. Estamos vendo, tá? A CEPAEC, o Centro de Aperfeiçoamento e Expedição Contábil do João Lira, dá um certificado, e o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, por meio do Grupo de Tecnologia e Inovação, confere ao César Ripari esse certificado por ministrar
a palestra A Linguagem de Dados e as IAs nas Organizações, São Paulo, 24 de outubro de 2024, aonde assina Marina Suzuki, nossa diretora de Educação Continuada, e Claudinei Tonon, nosso presidente do Sindiconte da Casa do Saber Contábil. Então, depois ele te envia vou parar aqui o compartilhamento. Eu já entreguei esse arquivo para o senhor Ari Silveira, que ele enviará essa situação. Sim. E já digo mais, hein? Já fica aqui o convite para que a gente possa trazê-lo novamente com outros temas, tanto o Instituto do Brasil Digital, a SPR, a pessoa da Suzana Fernandes, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Agradeço demais aí pelo empenho hoje que nós ficamos aqui junto com o pessoal de TI do sindicato, unindo as forças para que a gente pudesse viabilizar isso numa única plataforma. Infelizmente, o meio que conseguimos foi esse, que eu achei maravilhoso, mas certamente a nossa próxima reunião, em função de um planejamento maior e melhor, certamente teremos uma outra maneira de atender os anseios da nossa classe que ansia por conhecimento. E a parabenizo mais uma vez o Ari Silveira Bueno por essa iniciativa. Nosso muitíssimo obrigado. Falo em nome aqui do Sindicato dos Contabilistas, na pessoa do nosso presidente Claudinei Tonon. Muito obrigado a todos que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado, Aparecido, a você e toda a diretoria do Sindiconte. Muito brevemente, estaremos juntos novamente. Sim, temos muito o que fazer juntos. Bom, estamos caminhando para o final. Se alguém ainda tiver alguma colocação, acho que rápida ainda dá, poderemos esticar um pouquinho até 8h30, faltam uns 5, 6 minutos. Se não tiver mais nenhuma participação, vamos passar a palavra para o César, fazer as considerações finais dele e encerrarmos esse maravilhoso encontro, esta live muito oportuna, com esse rico conteúdo que será enviado, disponibilizado a todos que se inscreveram e a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Vou procurar conhecê-los um a um, até para mencionar aquilo que a gente pode fazer juntos com o conhecimento de cada um de vocês que enriqueceram demais esta live, participando. César, acho que não temos então mais indagação, então, por favor, uns 2, 3 minutos finais importantes também. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer, muito honrado aí pelo reconhecimento. Senhor Aparecido, aí, muito obrigado aí pelo mimo. Agradeço as palavras, agradeço a participação aí, todo mundo que ficou aqui até agora. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo tema. Então, quando a Clique começou a trabalhar com essa parte, eu fui um dos primeiros a, mergulhar e sempre pesquisar e sempre buscar mais conhecimento. Então, quando me chamam para falar desse tema em específico, eu vou sem pensar, tá? Então, contem comigo para próximas jornadas, pessoalmente também, da forma como vocês acharem melhor. Eu queria deixar um recado, e a Clique também tem um programa acadêmico, tá? Então, das pessoas aqui que estão participando, caso sejam professores de universidade, ou alunos de universidade, ou pesquisadores vinculados a uma universidade, nós temos um programa acadêmico muito rico, que daí pode ser tema para uma outra conversa, caso isso faça sentido, mas é um programa acadêmico muito rico, que inclui, inclusive, o uso da licença do produto por 1 ano, de forma totalmente gratuita. Então, é uma forma da Clique compartilhar conhecimento e poder usar na prática aquilo que a gente está colocando como meio corporativo, como soluções corporativas. Então,
Queria deixar também aí essa questão do programa acadêmico que é bastante importante. Vou compartilhar os materiais que a gente citou aqui, passo para o Ari e para a Suzana, e eles depois fazem a distribuição dos materiais. E, mais uma vez, eu fico à disposição de todos vocês, todas vocês, se quiserem me contatar, bater um papo, trocar ideia. Mauro, o dia que estiver aqui na Vila Olímpia, sinta-se convidado de tomar um café aqui na Clique, vamos falar a respeito de dados. Aliás, o convite é extensível a todos, o Ari sabe onde a gente fica. Senhor Aparecido, a Clique está de portas abertas aí para vocês. Venham nos conhecer, tomar um café com a gente, bater o papo sobre dados, sobre o futuro, sobre IA, sobre o que a gente puder fazer para ajudar e tornar o mundo melhor com a IA. Então, essa seria a minha fala final, Ari, e muito obrigado pelo convite, e muito honrado aí pelo reconhecimento. Nós que agradecemos, gratidão em nome de todo o time da SPR, no meu nome, do Paulo Magre aqui presente, da Vilma Pereira, da Suzana, que nos ajudou e contribuiu para este encontro desde o primeiro momento até a interação na videoconferência hoje com o Cid Conte. Então, a todos os inscritos, todos os presentes, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro. Valeu, um abraço. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito boa noite. Tchau, tchau.